Olá, ela sempre sonhou em fazer jornalismo, em especial jornalismo de TV. E foi assim que teve início a sua carreira profissional. Estagiária e depois produtora no SBT, atualmente trabalha também como produtora no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2021, ela foi bastante ativa durante os 4 anos de curso, engajando-se em diversos projetos extracurriculares, como este do qual ela agora é convidada. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Ana Beatriz Dias. Olá, Ana, seja bem-vinda, né? De volta ao Mackenzie. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Você sempre está aqui, né? Falando com os alunos, batendo um papo, recordando, trazendo algumas informações necessárias. Ana, a pergunta básica que eu sempre faço é por que o jornalismo? Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui muito tagarela, sempre fui muito curiosa. E, por outro lado, eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de número, de exata, detestava. Então, eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa relacionada à comunicação. Aí, quando eu era bem novinha, eu tinha uns 6, 7 anos, sempre fui muito curiosa, né? Eu estava na academia do meu prédio com meus pais. E aí tinha um outro casal que também parecia ser muito simpático. Aí, eu simplesmente só perguntei deles, da vida deles, enfim, eles se tornaram grandes amigos nossos e depois eu descobri que a filha deles era jornalista. Na época ela era pauteira, né, trabalhava na produção da Band, inclusive, que é onde eu trabalho hoje, e aí ela sempre precisava de alguém para fazer matéria, para ser personagem. E sempre que era uma criança e eu me encaixava na história, ela perguntava: você quer participar? Aí eu falava: nossa, com certeza. Eu me achava a estrela, adorava, depois tirava várias fotos com microfone, enfim. E aí foi com ela que eu conheci a área e comecei a pensar. E assim, eu tinha 6, 7 anos na época, né? Não era nada demais. Mas ficou sendo a minha primeira opção e desde então não mudou. Graças a Deus, quando eu entrei na faculdade, o curso foi mais ainda do que eu imaginava, mas eu acho que foi graças a ela, a Sheila, né, que o meu olhar para o jornalismo despertou ainda mais, sabe? Você chegou a encontrá-la no mercado, alguma coisa assim? Não encontrei, porque quando eu entrei na Band, que é onde ela trabalhava naquela época, ela já estava em outra emissora, ela passou um período da vida dela fora do país também, mas eu acredito muito que a gente não vai ter a chance de trabalhar juntas. Ana, eu falei aqui na abertura que você sempre se engajou em projetos extracurriculares, nós trabalhamos juntos, te dei aula e a gente trabalhou junto nos projetos de atividade complementar e tal. E por que você escolheu o Mackenzie? Olha, também fiquei muito na dúvida, né? Prestei várias faculdades, mas eu acho que no dia que eu nem conhecia a faculdade, no dia que eu vim prestar o vestibular, vim fazer a prova, eu me encantei. Achei a faculdade, assim, claro que a gente não conhecia as aulas, né, a grade, os professores, mas me encantei pela faculdade em si, o campus, tudo que ela proporcionava. E no fundo eu já tinha passado em outra, aqui era mais perto da minha casa, acho que isso também deu uma ajudada. E eu acho que foi coisa de Deus mesmo, assim, porque depois que eu entrei eu falei, nossa, ainda bem, acho que eu não me veria fazendo em outro lugar. No primeiro contato contigo você parece muito tímida, né? Mas no cotidiano, assim, você foi bastante ativa. Como é que foram esses 4 anos de faculdade? Então, no começo a gente sempre fica mais receoso, né? Tipo, eu estudei a vida inteira no mesmo colégio de bairro. Então, quando a gente começa na faculdade é um choque, porque é tudo novo, todo mundo é novo, você fica assim, ai, será que eu estou fazendo a coisa certa? E tem pessoas de todas as idades, de todos os tipos, é diferente da escola, né? Que todo mundo ali mora perto, todo mundo tem a idade próxima. Então, o legal da faculdade é que você conhece pessoas de vários lugares. Na minha sala tinha gente que morava em Brasília, que veio para cá, gente de Minas, gente do Rio, gente da Bahia. Então você acaba conhecendo muita gente. É claro que nesses 4 anos eu fiz trabalho com várias pessoas, pessoas que eu sou próxima até hoje, pessoas que eu perdi um pouco o contato, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Eu acho que eu cultivei boas amizades e ótimas pessoas que foram parceiras de trabalho, né, durante esses 4 anos. Você falou do colégio, né, que sempre você tem, eu digo sempre, você tem uma certa segurança ali, você está num mundo fechado e tal. E na faculdade, na hora que você entra, deve ser um susto, né, você chega e vê um mundo diferente. E você encontrou diversidade na universidade e na sua sala de aula? Nossa, com certeza.
muito. É assim, eu via pessoas que na escola, foi o que eu falei, às vezes todo mundo tem a mesma idade, todo mundo gosta das mesmas coisas, às vezes era engraçado que, por exemplo, alguém gostava de um artista, às vezes você nem gostava tanto daquele artista, mas como todo mundo da sala gostava, você ficava, não, é legal, sim. Na faculdade já não tem isso, né? A música é uma coisa muito particular, mas no geral eu sinto que na faculdade as pessoas eram muito elas mesmas, assim, sabe? Cada um no seu estilo, cada um no seu jeito, cada um buscava ser jornalista em um âmbito diferente, o que é muito legal, porque quando você entra também, você tem a impressão que todo mundo quer ser repórter, né? Eu quero fazer jornalismo porque eu vou substituir o William Bonner. Mas não, várias pessoas gostavam da parte de marketing, várias pessoas gostavam da parte da assessoria. Tinha gente que, claro, queria ser repórter, tem gente que gosta de televisão, assim como eu, mas tem gente que gosta da televisão, da parte da produção também. E que antes da faculdade a gente não imagina, né? Acho que todo mundo quer só ser repórter. Então eu acho que existe é um âmbito que as pessoas podem ser elas mesmas e que existe muita diversidade, sim. E você entrou buscando o que exatamente? Então, eu era uma dessas, eu queria ser repórter. E assim, eu não conhecia muito o meio, né? Foi o que eu falei. Até quando eu era criança e tinha essa experiência, eu não era a repórter, mas eu aparecia, né? Eu sempre era entrevistada, eu adorava. Mas hoje em dia mesmo eu ainda não atuo como repórter, acredito que se eu tiver a chance com certeza serei um dia, mas na produção eu me encontrei muito também, porque é toda aquela parte da reportagem que a gente não vê, mas que é essencial, né? Então marcar a sonora, o lugar, calcular o tempo do deslocamento para dar tempo da marcação acontecer, então toda aquela produção que faz a reportagem ser possível, hoje eu estou tendo a chance de trabalhar com isso todos os dias, ver a execução disso tudo, então para mim está sendo maravilhoso, sabe? Acho que todo bom repórter também tem que saber lidar com essa produção atrás, né? Para também ser o melhor profissional possível na frente das câmeras. Você entrou, já não era obrigatória, né, a exigência do diploma para o exercício legal da profissão. Mesmo assim você não se importou com isso? Olha, é uma coisa que eu fico meio até espantada, porque claro que o meio profissional vai te ensinar muita coisa, né? Você aprende muito na prática, mas aqui mesmo tendo aula, eu aprendi muito na prática. Eu acho que eu aprendi até a perder a vergonha, a dar as caras mesmo, nas aulas extracurriculares, né? Então, apresentando ou fazendo roteiro, assim, e até mesmo na teoria, né? Todos os ensinamentos que eu tive, assim, de coisas mais teóricas, do jornalismo em si, o que é jornalismo, aula de ética, tudo eu tive na faculdade. Então, é claro que uma pessoa que não tem o diploma, não é que ela não vai ser ética, ou que não vai saber o que é jornalismo, ou o que é certo ou o que é errado, mas eu acho que a faculdade é essencial para qualquer profissão, inclusive na nossa, né? Você citou alguns exemplos, né, do que você aprendeu na faculdade durante esse período, que talvez seja o diferencial em relação a quem não passou na universidade e exerce a profissão. Você tem alguma disciplina que você diz, ali eu me lembro, isso é importante para a minha formação específica? Olha, são muitas aulas, né? E a gente, durante todos esses 4 anos, a gente ainda teve 2 anos em pandemia, né? Então, eu acho que essas aulas em específico, a gente tinha que se aprofundar mais ainda, porque a gente já estava no método online, distante. Essas em si, assim, eu nem me lembro com tanta clareza, porque eu acho que as aulas presenciais acabam marcando um pouco mais. Mas eu lembro até hoje, eu tive várias aulas de teoria do jornalismo. Eu lembro que eu tinha uma aula no comecinho da faculdade, que era História da Comunicação, acho que era até com o professor Rafael Fonseca. E eu adorava essa aula, porque ele voltava lá atrás em coisas que a gente não imagina, né? Então ele falava de prensa, aí falava dos primeiros impressos, e eu sempre gostei de história também. Então foi uma aula que me marcou muito, porque a gente acha que o jornalismo começou ali na TV, ou no impresso, que hoje também as pessoas falavam que ia se extinguir, mas graças a Deus não se extinguiu. Mas assim, você vê que é uma coisa de muitos e muitos e muitos anos, e que eu só aprendi sobre isso na faculdade, né? Então, são algumas aulas que a gente pensa, não, é a prática que vai te ensinar mais, audiovisual, a aula de rádio que eu amava também, mas essas aulas de teoria tem coisas que eu não me esqueço até hoje. Você citou a pandemia, né, que parou o mundo. Como é que foi? Como é que você se virou ali? Como é que o que a faculdade fez que você conseguiu equilibrar
esse distanciamento? Olha, eu acho que o principal foram os professores, né? Então a gente tinha aula todos os dias, eu fazia de tudo para não perder nenhuma e estar presente em todas as aulas. Essa é Caxias, né? Bem Caxias. Muito. E eu queria estar presente em todas as aulas porque nada teria mudado, né? A única diferença é que você podia assistir ali no seu quarto, acordar em cima da hora, então tinha essa vantagem, se é assim que eu posso dizer. Mas acho que o importante era sempre você estar presente e mesmo estando distante, prova online, tudo isso que era um universo ainda novo pra gente, a gente tinha que fazer acontecer da mesma forma, né? Eu acho que o que pegou e o que salvou também é que as aulas práticas, rádio, fotografia, televisão, a gente pegou já um pedaço em pandemia, mas algumas eu já tinha pego no começo da faculdade presencial, então não atrapalhou muito. Acho que foi o que salvou. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tinha que dar um jeitinho de fazer acontecer, né? Porque não ia dar para parar tudo. Eu acho que o que pegou muito também foi o TCC, que eu fiz toda a aula, assim, aquela aula prévia do TCC na pandemia e depois o TCC inteiro, a apresentação do TCC, eu acho que foi a coisa que mais me marcou, porque eu com certeza faria de uma forma diferente se não tivesse a pandemia, mas também foi a pandemia que possibilitou que eu fizesse do que eu fiz. Então eu acho que tudo acontece por uma razão, né? Então no final deu tudo certo. Ana, o sonho de fazer jornalismo, pelo que você relatou no início, você tinha esse sonho em 2018, você entrou na faculdade, nós estamos em 2023. O que mudou? O que você sentiu a mudança? O que era ideal e o que é real no jornalismo para você? Olha, a gente que vê assim de longe, né, na TV, acha que é tudo muito simples, né? Que é tudo muito fácil, que as pessoas são todas muito simpáticas, todo muito educado, mas na prática é tudo muito corrido. Você faz vários plantões, né? Que isso todo mundo fala, vai fazer jornalismo, vai trabalhar de final de semana, não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo. E que realmente é verdade, mas quando você ama o que você faz, não tem problema, né? A gente lida com tudo de uma forma muito mais fácil, mas eu sinto que antes a gente vinha com um olhar assim muito muito distante até, sabe? Nossa, será que um dia eu vou estar ali? É uma coisa que, nossa, parece, trabalhar numa televisão, imagina, e assim, que é super possível, sabe? Então, é claro que tem muitos temas e tópicos ainda econômicos, né, coisas de governo, política, assim, delicadas, que eu ainda tenho muito que aprender. Então, eu estou sempre muito disposta com pessoas mais experientes da minha área para entender, sempre peço ajuda em tudo, porque, né, às vezes é melhor tirar dúvida do que você fazer algo seguindo seu coração e não tendo certeza. Então, eu acho que você tem que estar sempre muito aberto para aprender, para fazer coisa nova e também sempre que, assim, perguntarem, você quer fazer, topa fazer? Vai, mesmo se você tiver com medo, porque, no fundo, existem jornalistas muito mais experientes, mas se me derem a chance, né, se me deram a chance de estar ali, eu acho que não é à toa, né? Então, a gente está sempre disposto a aprender, a ser humilde para isso também. E assim, eu acho que é um aprendizado diário, porque sempre vai ter alguma coisa que você não está pronto. Ano passado eu tive minhas primeiras eleições trabalhando. Eu já tinha no estágio trabalhado, mas eram as estaduais. Ano passado foram as presenciais. Então era um universo totalmente novo. Então você tem que estar disposto sempre para poder aprender a lidar com isso, porque é uma notícia muito importante nacional, né? O mundo para com as eleições. Então eu acho que a gente sempre está em um constante aprendizado. Eu acho que isso é muito importante. Voltando à questão, falando ainda sobre essa questão que você acabou de citar das eleições, da cobertura e tal, você trabalhou no SBT e está trabalhando na Band, ou seja, os dois veículos, a sua experiência profissional é em televisão. A gente sempre costuma dizer que a TV é uma máquina de fazer doido, né? Você acha que a televisão ela tem um grande alcance ainda, apesar da internet, apesar de todas as possibilidades que nós temos de recebermos as notícias? Você acha que a TV é importante? Nossa, eu acho que totalmente. Por mais que assim, a Band ainda seja uma emissora que é muito interligada com todos os outros meios de comunicação, então eles ainda têm rádio, eles têm um portal super agora presente, eles postam tudo nas redes sociais, aí tem podcast. Além de ter tudo isso, acho que o cargo-chefe, pelo menos da Band, ainda é a televisão. Então eu acho muito importante, principalmente porque a emissora tem uma grade que tem jornalismo praticamente o dia todo. E eu acho isso muito importante, porque acontece alguma coisa,
um acidente, uma notícia muito grande, e pode ser qualquer coisa que esteja passando, eles interrompem a programação para dar a notícia. E isso é muito legal. Eu acho que para mim isso é essencial e não tem em outro lugar. Porque mesmo que você dê a notícia nas redes sociais, suba uma notificação, é uma coisa mais comum. Mas eu acho que o jornalismo é tão importante na televisão que, pelo menos na emissora que eu trabalho, tudo é paralisado para poder dar a notícia, claro, com muita apuração, né? Mas eu acho que a TV ainda tem um papel fundamental. Sem contar também que existem pessoas que até hoje, por mais que existe a tecnologia, ainda se apegam muito à televisão para acreditar, né? Porque infelizmente nas redes sociais, por mais rápido que seja você receber uma notícia, é onde muitas vezes também você pode ler uma coisa que não seja verdadeira, ou que não foi apurada corretamente, ou que qualquer pessoa colocou ali sem ao menos pensar que as pessoas acreditariam, né, naquilo que colocou, enfim. Eu acho que a TV ainda é um lugar, não que as redes sociais não sejam, mas eu acho que a TV é um lugar muito responsável ainda. As pessoas têm muita confiança na TV, porque sabe que aquilo que está ali, com certeza passou por um longo processo de apuração para poder ir para o ar, né? Aí a gente entra na questão das fake news. Como é que vocês trabalham essa questão da fake news? Então, lá, tudo que chega de informação, não tem nem discussão. Passa direto para a parte da central informativa, que são normalmente os estagiários mesmo. Então, eu acho isso muito legal, inclusive, porque são logo os estagiários que começam ali na apuração inicial da notícia, né? Então, eu acho isso muito essencial, porque mostra para aquele estudante ali que está começando a entrar na área o quão importante é ter uma apuração, né? Então, a gente conta diretamente com eles. É claro que numa grande emergência, né, em casos grandes também, uma coisa urgente que a gente quer dar logo, todo mundo põe a mão na massa, né? Então, a gente já liga para a autoridade, já checa para ver se realmente é verdade, pede informação para a fonte oficial. Então, eu acho que, assim, é essencial você dar uma notícia que ao menos você verificou se realmente é verdade, né? Às vezes é melhor você não dar a notícia completa do que querer dar tudo que nem todo mundo está dando, que uma outra emissora já deu, só para poder contar que você também tem essa informação e às vezes nem é verdade. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a fake news, né? Não só quem é jornalista, todas as pessoas, mas eu acho que a pessoa que é jornalista, ela tem que ter ainda mais cuidado com a fake news, né? Porque a informação está ali na sua mão, então você tem que saber o que fazer com ela, né? Saber o que fazer. Então, é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que buscar cada vez mais. Eu acho que buscar em lugares que você realmente saiba que tem uma história com a veracidade, né? Que tem credibilidade. Porque, infelizmente, existem pessoas que querem fazer o mal, né? Que vão querer espalhar mentira, até para tirar vantagem. Então, é muito importante a gente, como jornalista, saber sempre, em toda circunstância, verificar para não fazer besteira, né? Vocês têm discutido o ChatGPT? A gente deu uma matéria no Jornal da Band. E é muito curioso pensar nisso, né? A gente fica até pensando, poxa, por que na época que eu estudei não existia isso para ajudar a fazer um resumo, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é da mesma forma, né? A gente também não pode deixar que isso interfira no trabalho que é tão essencial, né? Facilita, uma ferramenta que facilita, mas ela não pode substituir também, né? Em alguns assuntos, principalmente, acho que jornalismo. Mas, por exemplo, um resuminho da escola, que você não vai saber muito aquela matéria, talvez seja uma boa saída para tentar te ajudar, né? Mas você acha que ele é benéfico ao jornalismo? Não, acho que para o jornalismo talvez não seja. Talvez, até porque ainda é uma inteligência artificial, né? Então é uma coisa que, assim, a gente tem que ter sempre um pouquinho de pé atrás para poder realmente confiar totalmente. Imagina acontecer alguma coisa e pedir para eles colocarem totalmente, né? É uma coisa que eu jamais faria. Eu prefiro eu mesma pegar o telefone, ligar e ter certeza do que eu tô apurando que está realmente certo. Ana, eu me lembro que a sua sala, ela tinha muitas mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da mulher no jornalismo, tanto na formação, em sala de aula, né, na faculdade em si e no mercado de trabalho. Então, eu acho que o papel da mulher hoje em dia, é claro que eu tenho só 22 anos, né? Eu não posso comparar grandes períodos de tempo, mas eu acho que tem crescido e muito, porque foi como você falou, na minha sala tinham muitas mulheres, eu lembro que, claro, existe sempre muitos homens que fazem também, e hoje em dia tem muitas mulheres, inclusive, que migram para uma parte que antigamente era só de homem, né? Então, muita mulher que faz jornalismo esportivo, que mulher que
por exemplo, no Jornal da Band mesmo, às vezes são 4 apresentadores, tem 3 mulheres apresentando. A diretora lá da redação é uma mulher. Então eu acho que isso é muito importante. Na minha área, eu trabalho na chefia de reportagem, acho que são 10 pessoas, acho que 8 pessoas são mulheres. E aí eu tenho uma amiga, inclusive, que está lá há bastante tempo e ela fala, quando eu entrei nessa área, só tinha eu e mais uma mulher. Eram todos homens. E agora tá ao contrário. Então, ano passado eu entrei na Band, 2 amigas entraram também e agora a gente é a maioria na área. Então, eu acho que nisso a gente vai percebendo quanto a mulher jornalista vem crescendo no mercado, né? E mais pessoas buscam fazer jornalismo, né? Já ouvi pessoas... Um dia eu fui dar uma palestra também lá no meu colégio para falar sobre o curso, por que eu tinha escolhido e tudo. E várias meninas demonstraram interesse, sabe? Então isso é muito legal, porque às vezes você pensa também que, não, ela quer ser jornalista para ser repórter também, que nem eu falei. Mas não, existem mulheres que querem ser produtoras, que querem trabalhar no esporte, que, claro, querem apresentar também, mas em todos os meios. E assim, a gente vê que isso está crescendo, o que é ótimo, né? Você falou que foi dar uma palestra no seu colégio. Como é que você sente assim, quando você diz que é jornalista, para o jovem, tem interesse? Ele tem interesse na profissão? Não tem, muito. Ao mesmo tempo que eu ainda me sinto uma criança, que nem eles, porque eu mal saí da escola, né? É muito legal, porque tem várias pessoas que também não veem o jornalismo com esse olhar de, por exemplo, eu quero ser jornalista, mas eu quero trabalhar com conteúdo de marketing, por exemplo, com uma outra coisa que não seja TV. Então, quando eu fui e, assim, expandi um pouco a nossa área, claro que minha experiência é em televisão, né? Mas eles têm interesse pela curiosidade também, tipo, nossa, como que é trabalhar numa emissora? Como que é? Você vê as pessoas que apresentam o jornal mesmo, você vê os repórteres da rua, e aí, nossa, foi o que eu pensei. Quando eu entrei aqui também, para mim era impossível trabalhar numa emissora, mas é super possível, sabe? Então, as pessoas que também são curiosas, eu inclusive falei, olha, você tem potencial, porque eu era exatamente igual, e hoje estou aqui, sabe? Então eu acho que é muito legal porque as pessoas acabam enxergando o jornalismo de uma forma mais ampla, quando um jornalista fala sobre o meio, e ao mesmo tempo mostra que é capaz, sabe? Tipo, todo mundo pode. Tem trabalho para o jornalista? Tem. Olha, eu sinto que tem muito. Claro que para a televisão é uma coisa um pouco menor, porque a gente não tem 100 emissoras na cidade, né, no país, mas todo mundo se conhece, todo mundo se lembra muito, né? Então, pelo menos na minha área, você vê, a menina que era do meu prédio trabalhou lá, e aí a chefe que eu tinha no SBT trabalhou com essa menina, sabe? Todo mundo se conhece, além de ser um meio muito pequeno, assim, que você pensa que todo mundo se conhece. Você pode, por exemplo, se você não quer mais trabalhar com TV, por exemplo, lá na Band mesmo, adoraria um dia trabalhar na rádio, aí tem a rádio, e se você quer trabalhar numa parte mais digital, tem o digital, se você quer fazer roteiro de podcast, você pode, se você quer trabalhar na edição, isso fora as pessoas que trabalham com as câmeras, as pessoas que trabalham com roteiro, então, isso só na TV, né? Eu não sei nas outras áreas, mas assim, toda marca, toda empresa vai ter uma área de comunicação, então eu acho que o nosso espaço é muito amplo. Ana, obrigado por você ter vindo, foi um bate-papo ótimo, espero que você tenha gostado também, como eu, e sucesso aí na sua carreira, na sua curta carreira, espero que ela se prolongue por muitos anos. Muito obrigada, eu que agradeço por sempre ser convidada, é sempre um prazer voltar aqui e matar as saudades. Obrigado, Ana. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.